afinidades com todas as pessoas que você trabalha? Você gosta das pessoas com as quais você trabalha? Se identifica com elas? Claro que não. Pois é sobre isso que vamos falar nos próximos minutos. A convivência interpessoal, ou seja, entre pessoas no ambiente profissional. É rapidinho, eu volto já. Este é o seu programa Ciemaco Saúde e Cidadania. Eu sou Regina Moreira, consultora e terapeuta a serviço do seu bem-estar e da sua saúde. Vamos falar sobre convívio no ambiente profissional. Então, gente, como podemos fazer para nos relacionarmos melhor, de maneira mais harmoniosa com as pessoas que nós trabalhamos? Porque muitos de nós passam muito mais tempo com as pessoas no trabalho do que com os nossos familiares. Se nós imaginarmos que passamos 8, 9 horas entre ir para o trabalho e voltar para casa, são muitas horas de convívio, não é mesmo? Então, uma das coisas que nos auxilia muito enquanto comportamento é a gente saber que precisamos ter respeito profissional e não necessariamente gostar das pessoas. Por que isso? Porque nós trabalhamos em equipe ou temos que trabalhar em equipe. O nosso vínculo é profissional. E o que vem a ser equipe? Equipe é um conjunto de pessoas que se associam por terem um objetivo comum, que é o trabalho, ou seja, elas estão juntas naquele ambiente por uma finalidade, um propósito muito objetivo, que é a realização de uma tarefa, que é o trabalho. E cada uma delas se relaciona então com as outras e com o ambiente através de um papel profissional. Quanto mais a gente tem claro esse papel profissional, mais fácil fica de nós buscarmos harmonia no trabalho. Por quê? Porque nós não precisamos gostar das pessoas, não precisamos ser simpáticos, mas nós precisamos sim sermos educados. Não precisamos ter afinidade, mas precisamos nos tratar com respeito e harmonia. Desta forma, nós poderemos ter um ambiente saudável. E quando a gente olha o trabalho desta maneira, a gente percebe que o nosso vínculo é estritamente profissional. O meu chefe também não precisa gostar de mim. O meu colega não precisa gostar de mim. Nós temos um papel profissional. É como um time de futebol. Veja, gente, toda convivência vai ter facilidades e dificuldades. Por que isso? Porque a convivência de tantas horas, como nós já vimos, vai mexer com as nossas emoções e vai demandar então de cada um de nós o nosso melhor. É um desafio, sim, a gente se relacionar com as pessoas à nossa volta durante um número de horas muito grande e com pessoas que a gente não tem afinidade. Porém, é muito possível e a gente vai olhar agora bem de perto o que é que a gente precisa fazer para ter este relacionamento mais harmonioso. Bem, além das dificuldades comuns, naturais do convívio em equipe, nós temos atualmente um outro agravante, que é a pandemia. Por que isso? Porque nós estamos todos muito cansados. Estamos há 1 ano e meio da pandemia, 1 ano e meio tendo que usar máscara,
um ano e meio tendo que mudar os nossos hábitos. Estamos esse tempo todo já ficando cansados de todo esse novo normal que as pessoas estão falando. E com o estresse, a situação vai ficando mais delicada, e não só no trabalho, porque em casa nós também temos as nossas dificuldades. Quantas crianças estão sem escola e aí elas estão em casa? Quantos pais idosos que nos ajudavam com as crianças não podem ficar com as crianças por conta do contágio? Quantos companheiros não estão em casa porque na pandemia perderam o emprego? Quantos vizinhos que nos desrespeitam com som alto, fazendo aglomeração na rua, na porta de casa no final de semana, os desempregos dos nossos, enfim, são muitos problemas que a gente vem deparando fora do ambiente de trabalho e que quando nós vamos para o trabalho, não tem outro jeito, nós somos a mesma pessoa. Essas coisas vão junto com a gente. Além do mais, nós estamos estressados por não ter vida social, ou seja, a gente não pode sair de casa para ir a um parque, para ir à casa de um amigo, não pode abrir a casa para estar com os amigos. Por quê? Porque você corre risco. Você não pode abraçar um parente, não pode dar um abraço, um beijo afetuoso nos seus pais. Todos nós que temos responsabilidade, estamos cuidando não só da nossa saúde, mas dos nossos também. Por conta disso, o estresse, o medo vem gerando em nós comportamentos diferentes. E por isso, você deve seguir as dicas que nós vamos dar neste instante. Podemos desenvolver estratégias comportamentais, fazer umas coisinhas simples, adotar comportamentos bem simples, para que a gente possa ter um convívio melhor. Então vamos falar dessas dicas agora. Dica número 1. Aumente a sua autopercepção. O que isso quer dizer? Passe a se observar um pouco mais. Como? Perceba a qualidade do seu sono. Você tem dormido bem? Perceba o seu apetite. Às vezes a gente fica mais ansioso e come mais. Quantas pessoas não engordaram em meio à pandemia? Então se perceba como você está. Você está mais sensível, chorando por qualquer motivo? A sua TPM, no caso das mulheres, ela está mais acelerada? Você está se percebendo mais tensa no período pré-menstrual? Você tem dormido com tranquilidade? Acorda bem ou dorme e acorda com o olho até como se tivesse areia de tão cansada? Anda muito mais triste? Anda tendendo à depressão, irritada? Como é que está o seu emocional? Perceba-se. Você tem orado? Tem cuidado da sua vida espiritual? Observe-se, porque às vezes você pode estar achando que o defeito está no outro e a dificuldade de convívio está em você. Então essa é a primeira dica. Dica número 2, e essa, gente, é valiosíssima. Seja gentil. Busque ser gentil e educado com as pessoas. Palavras como por favor, bom dia, boa tarde, com licença, eu posso lhe ajudar? Essas palavras fazem mágica, gente. Nós podemos tornar o nosso dia melhor. Sorria, seja positiva, tenha palavras positivas, tenha esperança, porque isso tudo vai passar. Faça isso no trabalho, mas faça isso também em casa, com seus filhos, com seus pais, sua companheira, seu companheiro. Faça por merecer um convívio mais amoroso e mais harmonioso. Nós podemos ser melhores emocionalmente, então faça isso. Dica número 3. Observe o que você fala com as pessoas e como você fala com as pessoas.
O que nós falamos? Há pessoas que só notam coisas negativas nos outros, no trabalho, na relação. Então observe se você tem falado muito coisas negativas. Se você, por exemplo, fala coisas bondosas, se você olha o lado positivo da vida. Tem 3 regrinhas muito legais para a gente pensar as coisas que a gente fala. A primeira delas é: as coisas que você fala, normalmente, elas são positivas, são coisas boas e são verdadeiras. Segundo, elas são úteis. E como eu falo? Porque, gente, eu posso falar a mesma frase de formas diferentes. Por exemplo, eu posso dizer bom dia ou eu posso dizer bom dia. É a mesma frase de maneira muito diferente. Então, observe se você está sendo amorosa, respeitosa junto das pessoas, se o seu tom de voz não é ofensivo, se você não fica expondo as pessoas, rindo delas, agindo de maneira preconceituosa quando você vê uma pessoa um pouco diferente de você. Então observe se você está sendo educado. Isso ajuda muito o nosso convívio no trabalho. Dica número 4, você se coloca no lugar das pessoas, você trata as pessoas como você gosta de ser tratado. E isso nós damos o nome de empatia. Sempre que você tiver que dizer algo a alguém, uma crítica ou às vezes chamar a atenção dela para alguma coisa, use essa dica. Eu vou tratar a pessoa como eu gosto de ser tratado. Vai te ajudar muito. Dica número 5. Pergunte-se, você é uma pessoa que colabora ou você é uma pessoa mais competitiva? Você é uma pessoa mais solidária ou você é uma pessoa mais egoísta? Porque, sabe, gente, tem o meio do caminho? Tem. Mas nós, de maneira geral, nós vamos ter comportamentos que são mais solidários ou comportamentos mais egoístas. Pode observar, há pessoas que no trabalho elas só se preocupam com elas. E há pessoas que são super solidárias. Elas se preocupam com as outras, elas buscam sempre auxiliar as outras. Quando se pede um voluntário, ela nem pergunta para o que é, ela logo se disponibiliza. Agora, há indivíduos que não. Se ele pode ver alguém carregando o pacote, tendo que abrir uma porta e a pessoa não tem a disponibilidade de ir abrir a porta, ajudar a segurar um pacote. Então, essa postura, quando nós estamos em equipe, nos auxilia muito a gente trocar o egoísmo pela solidariedade. Em tempos de pandemia, isso é muito importante, porque hoje pode ser o colega que adoeceu, mas amanhã pode ser você. Pode ser o vizinho hoje, amanhã pode ser um dos seus. Então, vamos observar isso. Como é que nós estamos nos comportando? Vale a pena. Pense sobre isso e veja se você consegue conviver melhor com as pessoas, fazendo pequenas alterações. Peça aos colegas que te dê esse retorno. E caso você perceba que está muito acelerada, muito ansiosa, procure ajuda profissional. Procure um profissional da saúde, um clínico geral, um psicólogo, um terapeuta, alguém com experiência que possa lhe ajudar a ser mais positiva, mais fraterna, não ser tão intolerante. Muitos de nós precisam de ajuda profissional. E assim a gente pode ser mais positivo, mais solidário, porque você sabe, não importa quantas vezes a gente erra, não importa quantas vezes você cair, o que importa é quantas vezes você quer levantar. Isso é o mais importante na vida. A gente pode sempre ser melhor, a gente pode muitas vezes fazendo pequenas coisas, adotando ou mudando pequenos hábitos, e aí a constância vai nos tornando melhores. E lembre-se, o CIEMACO mantém assistência à saúde, com consultas, exames, testes e encaminhamentos para você, trabalhador, trabalhadora, e para os seus familiares. Nós também
estamos desde dezembro na campanha Vacine Já. E nós também estamos buscando autorização para a compra de vacinas para garantir a proteção dos trabalhadores. E não esqueça, não esmoreça, confie, fique firme, tudo isso vai passar. Pega na nossa mão e vamos em frente. Até breve.